Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Vamos lá continuar agora com o que a gente estava estudando sobre functors, sobre pontos fixos, sobre algumas outras coisas. Tem algumas intuições que eu não dei sobre essas coisas de ponto fixo e etc. Tipo assim, o que que significa isso ser um ponto fixo? Por que que isso aqui é um ponto fixo? Por que que isso aqui é um ponto fixo? Né? E eu não acho que vale a pena formalizar 100% isso. Uma forma intuitiva de pensar é que na versão em que a gente tem isso aqui como recursivo, então, por exemplo, no caso de naturais, né, a gente colocou esse x aqui no lugar onde a gente escreveria normalmente os próprios naturais. Então aqui escreveria nat. Pronto. Ele está dizendo que z tem uma... está declarado, tá bom, tudo bem. Então, olha que legal. A gente colocou isso aqui no momento que ele poderia ser um natural. E uma intuição disso é que esse cara ele pode carregar qualquer tipo. Então ele poderia carregar ele mesmo. Ele poderia carregar, por exemplo. Ele poderia ser. Vamos lá, ele é como se fosse Vamos fazer o seguinte: vamos ver aqui o DCI que a gente pode brincar mais. Eu acho que fica mais divertido. Então vou abrir aquele aqui embaixo. Aqui não. Descer um pouquinho, pronto. Cabal Repo. Gosto muito do Cabal Repo. E aqui no Cabal Repo ele tá reclamando já, porque, enfim, eu acho que eu não salvei. Vamos ver se ele reclama. Pronto. Vamos dar um load aqui no RS. E vamos ver aqui. Olha um cara que ele é habitante. Então, esse cara aqui, ó, natf, ele ainda não é um tipo. Ele precisa de um tipo para ser um tipo. Um exemplo de um tipo que ele poderia receber seria um outro natf. Só que aqui já deu um problema, porque, bom, natf também precisa de um tipo. Então eu teria que dizer um outro natf. Então talvez poderia ser um natf int. Ou talvez podia ser um natf int. A versão recursiva desse tipo seria uma versão em que o próximo cara que ele pega sempre é ele mesmo. Percebe? Tipo, no caso desse NAT aqui, se a gente estivesse trabalhando em outro nível, né? Porque, olha só, vou dar um exemplo. Então aqui eu tenho o NZ. Se eu pensar, é NZ. Ele fala que é o Z. O Z, ele já é um cara. Z. Ok, Z já é um cara. Ok. Ok. Eu poderia dar o Z, o S, e aí eu tenho que dizer de quem é o S. O S poderia ser do 3, por exemplo. Estou achando muito chato esse warning aqui, mas enfim. Poderia ser do 3, poderia ser do Oi. Pronto, finalmente uma coisa que ele não reclamou. Mas ele poderia ser de outro tipo, por exemplo, o S do Oi, ou então o S do Oi de novo. E poderia ser, por exemplo, o S do Oi de novo. Então, você percebe que a gente poderia ficar colocando o S sem parar. E o último cara, inclusive, poderia ser o próprio Z, né? Isso é um caso válido. Só que, como é que eu garanto que eu tô realmente dentro. Tipo, sabe, eu tô preso nesse tipo, entende? Eu só consigo colocar novos S's, eu só consigo colocar S's ou Z's. Eu não vou conseguir mais sair desse tipo. Eu não vou chegar lá, S, lá na frente apareceu 5. Como apareceu o Oi aqui, né? Eu quero garantir que realmente ele só volta no mesmo caso, pensando na versão functor, né? E a intuição desse fix aqui, eu só joguei aqui os nomes, né? Mas a intuição desse fix aqui seria o seguinte. Se a gente olhar, eu tô dizendo que o fix, né? Eu vou escrever aqui embaixo outro jeito. Pensa nisso como uma equação. O nome do construtor eu vou chamar de in mesmo. E vai ser assim. Então, o fix, ele é um cara que eu já apliquei, tipo, pensa que eu apliquei o máximo de vezes possíveis. Eu apliquei infinitas vezes possíveis. Percebe? É um tipo que chegou no limite dele, num ponto fixo, que não adianta mais aplicar, é daí que vem o nome. Então, é um tipo que é um cara que o fixo do F é um cara que mesmo que eu aplique o F nele de novo, que é exatamente o que tem aqui, ele continua meio que sendo o mesmo cara. E se eu aplicar o fix nele, talvez ele não continue, mas enfim, ou talvez continue. O ponto é, a ideia do ponto fixo é, bom, na matemática a gente chama de ponto fixo, a gente diz que há um ponto fixo da função f, se somente se A é ponto fixo de f, se somente se f de A é igual a A.
Ou seja, é uma função que talvez ela manda todo mundo para caras diferentes. Né? Talvez ela manda... ela soma 1 em todo mundo. Pronto, talvez ela multiplica todo mundo por 0. Então, f de 2 não é 0, f de 3 não é 0, f de 5 não é 0, mas f de 0 é 0. Ou seja, a função não mexeu com ele, é um ponto fixo. A função bateu nele e não fez nada. E é daí que a gente pode pensar, então, que esse é um ponto fixo. A gente chegou num ponto que aplicar f de novo, no caso é o functor, né, colocar nesse container, por assim dizer, não vai mais fazer diferença. E nesse ponto é que a gente chega na versão recursiva. A gente está usando tudo isso aqui, né? A gente está criando essa coisa aqui para poder introduzir uma coisa mais legal. Então, antes eu vivia feliz, eu criava meus data types dessa forma e colocava a recursão de forma normal. Agora, eu primeiro estou dando um passo para trás. Estou dizendo, opa, já que eu vou usar a recursão, me dá essa coisa desse jeito. E aí, no caso que eu vou querer a recursão, eu uso assim, tá bom? O que eu ganho com isso? E logo de cara tem uma coisa que você ganha. Você agora vai poder derivar um functor. Essa coisa é um functor. E essa coisa não é um functor. Né? Ela é o ponto fixo de algum functor. Qual? Esse aqui. O que a gente pode ver? Eu acho que eu vou manter os 2 melhores exemplos. São, pra mim, de longe, são... Esses 2 aqui são os 2 melhores exemplos. Pronto. Então vamos lá. Para a gente poder dar prosseguimento, a gente viu a questão da fold, etc. Vimos que é ISO. Eu vou precisar definir um novo tipo muito interessante, por sinal. Mas é um tipo meio misterioso. Vamos só definir ele aqui. Então, o tipo que a gente vai definir é só uma anotação mesmo para uma coisa que, na verdade, é bem tranquila. Se você me der um functor f, eu gostaria de chamar esse cara por um novo tipo. Eu vou dizer que eu sou uma f álgebra. Na verdade, eu sou uma álgebra, né, do f, ou se fosse escrever em qualquer linguagem, eu chamaria de f álgebra, né? Mas aqui eu tenho que botar na direita. Eu chamo de f álgebra, então o tipo que vai de FA para... Então, F álgebra A. Faltou uma coisa aqui. Faltou alguma coisa aqui ainda? Ah, não. É um type mesmo. E sendo um type, eu não posso colocar isso aqui. Pronto, agora tá tudo certo. E, inclusive, uma coisa que eu vou começar a fazer é usar mais letras gregas aqui, porque às vezes elas são menos práticas, mas me ajudam a pensar, pelo menos a distinguir, né, do que é um valor e do que é um tipo. O que, enfim, não vou discutir se isso é bom ou ruim. Talvez me ajude a distinguir no nível de tipos que aquilo tá, né? O azinho é do tipo A grego, enfim. Já que eu não vou botar um azão como tipo. Acho que o Haskell nem deixa, né? Vamos olhar aqui. Não deixa. Tá. Então, voltando aqui. Então, isso aqui é uma álgebra. A gente chama isso aqui de álgebra ou de F-álgebra. E pode ser que tu ache isso aqui muito estranho. Tudo bem. Se você sabe alguma coisa, tipo, talvez de faculdade, de álgebra, ou talvez você viu grupos, anéis, né? Mas para programação funcional, para Haskell, eu acho que pra programação em geral, inclusive, acho que um cara importante aí da álgebra de conhecer é de longe, assim, o monoide. Então eu vou definir um tipo aqui que eu vou chamar de monoide. E o monoide, ele vai ser um functor. Tudo bem? Então eu vou criar um tipo chamado monoide, que ele vai ser um functor. E o meu monoide, ele vai ter 2 entradas. Ele vai ter a identidade do monoide, que eu vou chamar de ezão. E ele vai ter uma operação do monoide, que eu vou chamar de... Então eu vou chamar de mid, enfim, mid e mop. A mop, ela é uma operação com variedade 2, né, binária. Então, essa operação aqui pega 2. Enfim, vamos chegar mais. Então esse seria mais ou menos um monoide. O que a gente poderia pensar aqui sobre esse monoide, né? O que seria, então, essa ideia de álgebra ligada com esse tipo aqui? Vamos primeiro escolher um tipo. Então vamos definir uma função aqui, uma função full,
que ela vai de monoide, sei lá, de inteiro para... Vamos esconder mais uma coisa aqui. Pronto. Ela vai de monoide inteiro para inteiro. E ao definir essa função, acho que vai ficar muito claro que, no fim do dia, esse cara aqui, ele é quem? Ele é... Aliás, tá errado isso, né? O cara não tem aridade 0. Ele tem aridade 1. O outro maluco, não, ele tem aridade 0. Tá, vamos lá. Então, ao definir esse cara aqui, eu só preciso dizer como é que ele se comporta com esse cara. Poderia ser, por exemplo... E eu vou definir um monoide de verdade, né? Então, poderia ser o 0. E poderia dizer, então, quem que vai ser esse cara aqui? É MOP de 2 caras. E eu vou dizer que é o X mais Y. Esse cara aqui é um monoide. Então você pode ver que na prática, quando eu defino essa função que vai desse functor e o tipo é igual, certo? Quando eu defino essa função que a gente pode chamar de evaluador, de evaluator, o que eu estou fazendo é dizendo quem vai ser a identidade e dizendo para cada 2 como é que eu opero com eles. De maneira que esse functor, agindo nesse tipo inteiro, ele acabou me ajudando a definir uma estrutura algébrica, ou uma álgebra, onde as operações que eu tenho meio que ficam aqui. Se você parar para pensar em Haskell, a gente define os tipos sempre colocando eles assim. O primeiro, o segundo, o terceiro. E em álgebra de tipos, meio que daria para chamar esse primeiro tipo aqui, ele seria, sabe, ele é só um cara, ele é um cara qualquer, ele é o 1. E esse cara aqui, ele tá pegando esse A, né? Esse tipo aqui, e ele tá multiplicando por ele mesmo, esse alfa. Então, acaba que você tem várias operações, cada uma com uma certa aridade n-área, que você vai dizer qual é essa operação n-área, e dar uma interpretação para isso, sabe? Evaluar essa coisa seria você definir essa função, onde para cada membro ali desse cara aqui da esquerda você vai dizer para quem que ele manda. Aqui a gente não está conseguindo representar as leis do monoide, mas a gente conseguiu definir uma álgebra de certa forma. E só fazer isso porque eu acho que esse nome seria muito misterioso se não fosse feito desse jeito. Então vamos prosseguir aqui, que eu vou trazer a nossa coisa mais legal do que a food. A coisa mais legal do que a food, que eu falei que existiria, eu vou apagar isso aqui, seria o seguinte: finalmente revelar o nome dessa coisa, kata, né? Poderia chamar de katamorfismo, que é um nome bonitinho, mas vamos chamar de kata. E o tipo da kata é o seguinte: você tem um functor f e você tem uma álgebra do f. Então você sabe como quebrar o f, por assim dizer. Sabe? Inclusive, olha que legal, esse cara aqui, ó, tá muito feia essa mensagem. Esse cara aqui, se você pensar, ele consegue pegar um f de fix e tirar esse f, né? E esse cara aqui, ele consegue pegar um cara que é um fix f e botar um f. Esse cara o alt tá botando um F e esse cara tá tirando um F. De certa forma, será que ele é um álgebra, cara? É algo pra se pensar. Ó, F de fix F pra F. Algo a se pensar. Então, eu vou receber uma álgebra de F. E com essa álgebra em mãos, eu queria ser capaz de definir uma... Aliás, álgebra de F não. Tem que ser a álgebra de F e um tipo, né? Então, tipo, alfa. E tendo isso em mãos, eu gostaria de ser capaz de definir uma função que vai de f alfa para alfa. Não, se fosse isso seria muito fácil, né? Porque... não, se fosse isso seria muito fácil. Eu acho que eu vou querer algo de f fix... Eu vou querer algo de fix f para alfa, acho que é isso. Ok. Então vamos lá, vamos tentar. Eu vou botar a álgebra aqui como argumento. E a gente vai fazer isso aqui da forma certa. Que seria o seguinte. Então, estamos aqui no escala hidral. Vou fazer o seguinte. Então, a gente tem uma certa álgebra. Que a gente sabe que consegue levar a gente de f alfa para alfa.
E o meu desafio agora, né, que eu gostaria de, inclusive se você quiser tentar definir, dá para definir, só com as informações que a gente tem aqui. Mas vamos lá. Então, eu tenho essa álgebra e eu gostaria muito de definir uma função que vai do meu fix f para alfa. Inclusive, deixa eu afastar um pouquinho para cá. Pronto. Vou chamar a função que vai de fix f para alfa. E eu me arrependi. Acho que com o zoom a letra tava melhor. Ó, você me perdoa que eu tô tentando deixar isso aqui bonito. Tá bom? E você vai ter que ler isso aqui, hein? Ninguém merece. Então tá bom. Então eu gostaria de ter uma forma de sair de fix f e chegar em alfa. E eu tenho uma coisa que chega em alfa. Então eu vou querer usar essa coisa, obviamente. Eu vou querer usar essa coisa. Eu sei, graças à minha álgebra que eu recebi, eu sei sair de f alfa para alfa. Então agora o meu desafio se resume a conseguir chegar aqui. Cara, se eu conseguisse chegar aqui, eu ganhava, eu zerava o jogo. Porque aí essa função seria só a composição dessas duas. Mas eu não vou conseguir direto. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que eu conheço uma função que vai de fix f para f de fix f, que é essa out, que a gente definiu usando os records, patterns, sei lá. Então a gente vai primeiro passar por aqui. E a gente vai usar out para chegar primeiro na f da fix f. E agora basta, então, a gente achar uma coisa com esse tipo aqui. É o que está precisando só, a gente achar uma coisa com esse tipo aqui. Se a gente conseguir uma coisa com esse tipo, definimos aquela função. Se tu quiser pausar para tentar, tem um padrão aqui bem comum, que é o seguinte. Se você olhar dentro do f, né, o que está mudando, eu só preciso mudar de fix f, a coisa de dentro do container, do functor, preciso mudar disso para isso. E, bom, a gente sabe que se eu tivesse, não sei, uma coisa assim, se eu quisesse uma função desse tipo, e eu sei que é um functor, o list, né, bastaria então ter uma função desse tipo, porque fmap vai elevar essa função para essa outra função. Então eu consigo essa função desde que eu tenha uma função de fix f para alfa. Então se eu tivesse uma função... Vou até escrever aqui embaixo. Se eu tivesse uma função de fix f para alfa, eu conseguiria mapear ela. E surpresa, essa função que eu estou definindo. E eu vou usar ela aqui. O nome dessa função aqui é a cata auge. Né? Cata auge. Então é ela mesma que eu vou chamar aqui. E encontramos o nosso primeiro padrão, o nosso primeiro esquema de recursão. O que ele é chamado de esquema de recursão? Provavelmente tu sabe, você já viu em algum lugar que antigamente tu usava um GoTo. Elas escreviam labels nas linhas e falavam, vai para aquela linha, vai para aquela linha. Mas o código ficava uma bagunça, ele espaguetava. Em recursão, meio que é tudo mais intuitivo, mas ao mesmo tempo, alguém poderia argumentar que é uma bagunça, que não tem nomes bonitinhos para os tipos de recursão. E esquemas de recursão, eles contam mais. Eles são organizados, mas eles também contam mais sobre o que você vai fazer. Você não está só fazendo a recursão, é que tipo de recursão que você está fazendo. Essa recursão kata, né, ela vem de destruir mesmo. A ideia é que você tem uma coisa montadinha e você quer quebrar ela num valor. Você quer quebrar ela, transformar ela em algo. Eu vou mostrar agora como é que isso vai ficar. Então eu vou primeiro definir isso aqui. Como é que ficou a definição? Vamos ver. A definição é o algoritmo do fmap kata, do kata aug. Opa, do out. Então a gente tem duas formas de escrever. Eu posso escrever que é o algoritmo do fmap kata aug do out. Pronto, essa é uma forma. A outra forma que a gente poderia definir é usando a control arrow, que eu não sei se eu importei aqui, mas eu adoro essa biblioteca. Uau, depois que eu comecei a mexer com essa biblioteca, control arrow. Então, tendo essa biblioteca em mãos, eu poderia definir só trocando, na verdade, a ordem, né? Eu poderia dizer, opa, na verdade é out e depois a fmap da kata
alg e depois alg. E agora ficou mais parecido com aquele outro lado. Eu acho que é questão de gosto isso aqui, tá? Chegamos então nessa belíssima definição. Mas e aí? Eu uso isso aqui pra quê? Que padrão de recursão essa coisa tá representando? Vamos tentar aplicar essa recursão? Só que tem uma coisa, para aplicar a gente vai ter que aplicar no fixed de f's, então a gente não vai, por enquanto, aplicar diretamente nessa definição de NAT. A gente vai aplicar nessas coisas aqui. Então vamos brincar um pouquinho com essas coisas. Tem algumas funções que a gente poderia definir, sei lá, nos naturais, a gente poderia definir a função que soma, então poderia ter NATF. Aliás, vamos criar esses caras aqui, não, peraí. Ó, o NAT é só o fix do NATF e o type list é só o fix do listf. Faltou um lá. Vou botar uma alfinha para poder ficar mais tudo conforme, organizado. Então agora a gente tem nossos dois lindíssimos tipos. E vamos aqui, né, definir algumas funções. Eu acho que é legal definir uma função que soma nos naturais. É uma clássica. Outra legal de definir aqui, nas listas a gente poderia definir uma concat. Concat não, uma cat, vem. Ela pega duas listas. Tá, tudo bem, tá bom bastante. Vamos puxar você. E vamos puxar você. Pronto, tá bom. Uma cat vai pegar duas listas, lista 1 e lista 2. E será que a gente vai fazer mais alguma? Tem uma bem normal, bem clássica, que é a len, né? Que é você, então... Que essas aqui, eu tô quebrando elas, eu tô quebrando essas coisas. Se a gente olhar o tipo da kata, né? Ela permite você sair do tipo. A ideia é essa, eu quebro algo, a estrutura que a gente desenhou na passada, né? Troca os construtores. Eu vou quebrar ela, vou colapsar ela em algo... talvez diferente dela, talvez igual. Então vamos pegar dois casos aqui que são diferentes. Então, uma aqui é a len, em que a gente poderia colapsar no NAT. E o outro seria a countdown, que eu nem sei se a gente vai conseguir definir de fato, mas vamos tentar. Que seria de NAT para lixear. Então vamos lá. Vamos aprender a colapsar essas coisas. Vamos ver se tá tudo... Ah, vai dar errado, né? Por enquanto. Vamos começar definindo esse add aqui. Então, será? É o seguinte, eu vou deixar esses dois aqui como desafio. E vamos focar nesses aqui, porque o principal aqui realmente é conseguir colapsar, provavelmente num tipo diferente. Então, vamos começar com essa len aqui. A len é tranquila. Então, vamos começar. Qual é a definição da lixear? Eu vou até abrir aqui, que a gente pode ficar aqui de olho nessas definições aqui de cima, tá vendo? Pronto. Vamos aqui. Então, qual é a definição dessa lixear? A definição da lixear é... Vixe Maria. A definição da lixear da lista é que ele é um fixed point de algo. Sendo fixed point, ou ele é um inamento, ou ele é um win, certo? Dessa new, ou ela é um win da cons blá blá, e a gente teria que continuar. O que eu vou fazer em vez disso? Vou dizer que isso aqui é o kata de uma álgebra. E eu vou falar só com a minha álgebra. Simples assim. Se eu botar que minha álgebra é undefined, eu vou poder vir aqui e perguntar o tipo dela. Assim que o countdown parar de chorar. Pronto. Então o tipo da álgebra aqui está dizendo que é A. Não deveria ser A, né? Deveria ser de F de A para A. Então vamos lá. Então, olha só como vai ficar mais tranquilo do que o que eu estava escrevendo antes. Se eu receber, então, já que é um F de A e o functor em questão não é o lixar, o functor, né, é o list FA, ok? Esse cara é o fixed point. Ou ele é um new, ou ele é um cons A x. E eu vou só dizer para cada caso. Caso ele é um new, 0. Tamanho é 0. E caso ele é um cons, então eu vou dizer que é 1. Esse cara aqui eu não vou usar, vou jogar fora mesmo. E esse cara aqui...
Vou colapsar inteiro pra resolver esse problema. E esse cara aqui, por incrível que pareça, ele já é um tipo... Ué, aí tá... Ah, sim, é porque... É porque o quê? É porque esse cara não tipei, mas o tipo dele é de função, né? O functor aqui é o lixf, então ele é de lixf de inteiro para inteiro. Falta alguma coisa pra gente receber? É lixf alfa inteiro. Pronto. Então esse cara aqui é o nosso é o nosso functor que tá atuando em cima do int. Então, como esse cara tá guardando, como o x aqui nesse caso ele é um inteiro, meio que a gente já fez a recursão, a gente não teve aquela coisa de vai lá e aplica de novo e você pega. Não, tá aqui. Esse cara é o próprio inteiro. E é isso. Esse tipo de recursão, ele tá representando essa quebra dos construtores, né, que estão colapsando em alguma coisa. A parte legal disso aqui é que só por ter escrito isso é um kata, você já sabe que eu vou colapsar coisas. Outra parte legal é que essas coisinhas vão ser, sabe, elas vão ser cuidadas de forma clara e de forma similar a um while em programação imperativa, de forma similar a um for. Eu acabo dizendo mais do que só criando repetições e saltos de código, digamos assim. Eu trago um certo significado a essa recursão. Essa recursão que quebra aquilo em algo diferente. Vamos ver se dá pra fazer isso aqui. Talvez não dá, tá? Então, spoiler, isso aqui vai ser o kata de algum algoritmo, de alguma álgebra, perdão. E, bom... Ok. Então, basta dizer minha álgebra. Para dizer minha álgebra, eu tenho que lidar com dois casos. Caso 0, eu tenho que dar uma lista 0, e essa lista vai ser a in do new, que é minha lista é assim, ela é um fix, por enquanto. Inclusive, eu poderia ser mais prático e fazer algo assim. Pronto. E caso você é um sucessor de alguém, que eu já sei quem é, eu já sei que lista é essa, o que eu vou fazer vai ser somar um números. Somar um... Putz, eu não faço ideia do que é que eu faço. Qual é o tipo desse cara aqui? É um X. Esse cara aqui vai acabar sendo vai acabar sendo um alfa? Vai sendo um natural? Eu não faço ideia, cara. Pô, esse aqui, cara, vai ser uma lista de alfa, ok? Esse cara é uma lista de alfa, eu tenho que fazer alguma coisa. Putz. Aqui a gente tem um problema. Acho que o countdown não dá pra fazer assim não, cara. Eita, Mickey. Mickey, não vai dar pra fazer isso aqui não. Vamos voltar pro Edge lá que a gente tava mais bonito. Vamos voltar aqui pro Edge. Talvez dê pra fazer. Se você conseguir fazer, cara, manda aí nos comentários, por favor. Eu acho que eu não consegui, cara. Então, agora sim. Isso aqui é um kata álgebra em que eu tenho que cuidar de dois casos. Vamos lá. Quais são esses dois casos que eu preciso cuidar? Caso 1 é o caso 1z. Caso 1z eu vou dizer que é o próprio n. Mas caso que é um sucessor de alguém que eu já calculei, que eu já sei quem é esse cara. Então, como eu vou desaguar no NAT de novo, e o NAT é um fixed point e etc., eu vou ter que fazer mais de uma coisa. Eu vou ter que pegar esse x, que é um NAT. Eu vou ter que dar o S nele, não funciona. Eu tenho que primeiro tirar ele daqui. E depois de tirar ele daqui, eu consigo aplicar o S nele. E depois eu consigo, então, aplicar o in de novo. E, bom, não deu certo. Deu certo? Vamos ver aqui rapidinho. Vamos pensar em tipos aqui. Qual é o tipo desse cara? É NAT, ou seja, ele é um fix de algo, ele é um in de alguém. Qual é a forma de eu sair do in de alguém? É aplicando o out, ok? Se eu aplicar o out, eu vou chegar, então, no f do fix de x. E chegando no f do fix de x, sendo ele um NATF de fixo de x, onde o x é o próprio NAT. Não, cara, pera aí. Isso aqui não funciona, vamos só ler isso aqui. Tá, ele falou que esperava NAT, mas infelizmente isso aqui é um NATF de x. Ou seja, o que tá faltando mesmo é a gente fixar o x. Não é isso? Não? Vamos tentar aleatoriamente com out. Também não?
Vamos fazer o seguinte, vamos anotar o tipo aqui. Qual é o tipo desse algo aqui? Esse algo, ele tá operando em quê? Né? Ele tá operando em NATF de alguém, que é o próprio NAT. Ele tá querendo chegar no NAT. Que a gente vai entrar no mesmo tipo que a gente tava. Enfim, talvez não é o melhor exemplo para um kata, mas vamos só fechar isso aqui. Então, já que ele tá nesse tipo, só pode ser que o X é um NAT. E agora eu tenho que ser capaz de criar um novo NAT. Eu sei como criar um NATF a partir de um NAT. Esse cara aqui, ele é um NATF. Mas se ele é um NATF, então basta fixar ele usando in. É isso. Então, na verdade, é o winamento do S. Ou então, se você for muito doido, você pode escrever também assim. Ou então, enfim, você tem várias formas de escrever isso, eu vou escrever assim dessa vez. Né? A forma talvez mais idiomática não é essa, mas tá aqui. Então, ele define duas funções. Eu posso agora apagar o tipo, ele só me ajudou realmente. Poderia até deixar, né, para alguém que vai ler no futuro, que vai ajudar ele a entender o código melhor. Mas eu vou apagar aqui porque, poxa, ele pode vir aqui e olhar aqui, né? Ó, tá vendo? Então pronto, então, olha que coisa legal. Consegui comunicar exatamente qual era o tipo de recursão que eu queria fazer. Na recursão que para cada construtor dizer o que fazer, e ela só faz isso, ela não faz mais nada além disso, ela não tem acesso a quem é o cara, eu não sei. Eu sei exatamente qual é o tipo de recursão que funciona, é aquele tipo em que eu não sei muito mais do que isso. É uma recursão super simples e que generaliza fold. A fold, de certa forma, ela é a versão listosa disso aqui. É a versão em que eu tenho que dar, então, uma... Tá, seria justo eu definir a fold ou algo similar a ela a partir do a partir do kata, né? Não sei se eu faço isso agora, porque a gente já tá aqui há muito tempo. Talvez na próxima vez eu mostro como que faz isso. Ou talvez eu só esqueça e deixe pra lá. Mas é isso, muito obrigado aí se tu participou. Se tu gostou, deixa um like, comenta. Considere se juntar ao nosso Discord. E é isso, obrigado. Valeu.